Pois é, tô aí aguardando esse programa que, claro, eu já sei o quanto ele é maravilhoso, mas aí eu queria contar um pouquinho mais, né, para as pessoas, Claro, certo? vamos falar bastante sobre o Team Experience hoje, então. Yes, isso aí. Deixa eu avisar, mandar aqui para o grupo. Eu esqueci de avisar para o pessoal, para meus amigos. Só um minutinho. Ok. Prontinho, já chamei a Sinara, que ela tava louca para participar. Eu falei, tá, beleza, vou avisar. Legal, bom, vamos chamar, Pronto, pessoal. prontinho. Bom, podemos começar então? Falar sobre o Team Podemos, a gente Experience? começa, depois fica gravado, né? Eu até tenho que postar Isso. a outra. Legal, depois fica gravado por 24 horas, então dá para bastante gente assistir, né? Quem perdeu o início Uhum, dá para voltar depois. sim. Né? Então hoje nós vamos falar sobre o Team Experience, né? Então eu sou a Andrea, né? Para quem não me conhece, sou representante da 3W aqui no Brasil, 3W parceira da CI. E nós da 3W oferecemos os programas de high school em escolas particulares nos Estados Unidos, mas também trabalhamos com um programa de férias nas férias de janeiro dos adolescentes aqui no Brasil, dentro dessas high schools. Então, é um programa de curta duração dentro dos colégios americanos, né? Então, é uma opção de programa de férias diferente, um programa mais acadêmico, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Então, Cássia sabe muito melhor do que eu, a CI tem o Intercâmbio Team, né, que é o programa de inglês, com atividades, mas também tem o Team Experience, que é um algo a mais, certo? Isso, eu acho fantástico, assim, porque às vezes, principalmente adolescente, né, eles já são mais desenrolados, alguns já sabem, né, o inglês, e aí busca alguma coisa a mais, alguma experiência, né, a mais, e se encaixa Exato. perfeito esse programa. Exatamente. Então, ele é um programa para um adolescente que não quer somente o inglês com atividades, né? Esse programa oferece o inglês, oferece as atividades, mas oferece até mesmo matérias diferentes e uma imersão maior na cultura americana, né? Então, para um Sim. adolescente que quer realmente um programa de férias com um foco um pouco maior ou pensa mais a longo prazo, esse programa é perfeito, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona, né? Ele é um programa, como eu comentei, de curta duração. Ele acontece sempre em janeiro. E por que janeiro? Porque nós aqui no Brasil estamos de férias, mas as escolas americanas não estão de férias, elas estão abertas, né? Para quem não sabe, eles nos Estados Unidos não têm umas férias longas no final do ano como a gente tem aqui, né? Geralmente eles param ali por volta do dia 20 de dezembro e voltam no dia 5 de janeiro, mais ou menos. Então são férias somente ali entre Natal e Ano Novo. Né? Então, Isso. o aluno brasileiro, chegando lá no início de janeiro, ele entra na rotina normal da escola, então ele pode participar de tudo que um high school oferece. Então, todas as matérias, os esportes, as atividades extracurriculares, o trabalho comunitário, né? Então, ele pode vivenciar toda essa experiência do high school por um curto período de tempo. Então, embarcando no início de janeiro, ele volta no final do mês de janeiro e no mês de fevereiro ele começa o ano letivo aqui no Brasil normalmente, né? Então, ele é bacana para esse adolescente que quer ter essa experiência, mas não quer perder aulas aqui no Brasil, por exemplo, né? Para mim é muito importante, eu quero me formar no Brasil, eu quero me preparar para o Sim. Enem, né? Ou até mesmo para aquele adolescente que ainda está inseguro de fazer o high school, Indeciso, né? está Tem muita indeciso, gente então. que não sabe se vai se acostumar, mas será que eu vou me dar bem, né? Tem esse medo, assim, aí, né? Fica com medo mesmo, fica receoso, né? Talvez alguma palavra se Sim. encaixa, né? Exato, ainda não se sente confortável para se Isso. comprometer, né, com um semestre ou um ano letivo, então ele funciona como um test drive que a gente fala, né? Poxa, ainda não Isso. sei se eu estou seguro, se é isso mesmo que eu quero, se eu vou dar conta de ficar um semestre longe da minha família, ou até mesmo os pais, muitas vezes aqui no Brasil, também sentem esse desconforto, né? Sim. Ainda assim, segurança. Então, o Team Experience, ele funciona também como esse teste, né? Porque aqui é uma real experiência
experiência do high school. Então, o adolescente, se gostar do programa de curta duração, ele vai gostar do programa de high school também, né? Então, para quem pensa em realmente talvez fazer o programa de high school, o Teen Experience vai se encaixar muito bem. Né? E além disso, né, além desse perfil de aluno que pensa em fazer o high school, também funciona como um programa de férias, como a gente comentou, mas acadêmico. Né? Então tem muitos alunos que preferem fazer programas de férias em janeiro ou julho, porque não querem ficar ainda um tempo longo fora do Brasil, mas já falam inglês, né, já tiveram uma outra experiência, poxa, quero me especializar em alguma coisa, quero focar na minha possível carreira, quero me descobrir profissionalmente. Então, existem vários programas aí no mercado que têm esse foco, muitas vezes, em negócios, em marketing, em empreendedorismo. Então, o Teen Experience da 3W, ele pode focar em tudo isso. Tá? E por que ele pode focar em tudo isso, né? Para quem não está familiarizado, no high school, no programa regular, o aluno precisa estudar 5 matérias obrigatórias, né? Então, por que ele estuda essas matérias? Para voltar para o Brasil e convalidar o diploma dele aqui, não perder o ano, né? Quando a gente fala desse programa de curta duração, como ele não perde aulas aqui no Brasil, ele não precisa estudar essas matérias obrigatórias. Então, ele tem mais flexibilidade. Né? Então, geralmente os alunos estudam 5 a 7 matérias de uma maneira mais personalizada, né? Então, a escola vai trazer algumas opções de matérias para esse aluno escolher, até mesmo também de acordo com a disponibilidade da escola, né? Pensando que o aluno vai entrar no meio do ano letivo americano, algumas matérias já podem estar cheias, enfim. Então, tudo depende da disponibilidade da escola, mas aqui ele tem possibilidade de estudar matérias como marketing, negócios, jornalismo, psicologia, engenharia, anatomia. Então, é um programa onde ele tem aí essas de 5 a 7 matérias de maneira mais personalizada. Então, ele vai escolher aquelas que têm interesse para ele. Né? Então, ele acaba se tornando um programa de férias mais personalizado, né? Onde o aluno tem um poder de escolha maior em questão das matérias que ele vai fazer. Além de, obviamente, ter o inglês. Né? Então, o inglês é uma dessas matérias, é a única matéria que ele é obrigado a estudar para que ele tem uma base para as outras matérias. Então, é importante que ele faça o inglês também. Né? E todas as escolas... Pode falar, desculpa. Não, porque também, por mais que você está indo nas suas férias e tudo mais, mas você vai fazer outras matérias. É aquele mesmo caso, né, de segunda-feira. Você pode estudar química, anatomia em outro idioma. Então, por isso, né, a importância do inglês, né? Isso é exatamente. Exatamente. Então, o inglês, ele continua sendo importante justamente por isso. Ele vai ter matérias mais avançadas. Então, ele precisa de uma base, né? Todas as escolas do Teen Experience, elas oferecem o inglês como segunda língua, né? O English as a Second Language. Então, elas são bem flexíveis e não tem problema se o aluno tiver um nível, de repente, um pouco mais básico de inglês, né? Tiver um pouco mais de dificuldade, porque ele também é um programa para desenvolver a língua, né? Só nesse caso, pode ser que o leque de opções de matérias seja um pouco reduzido, porque algumas matérias exigem um nível um pouco maior. Então, a anatomia em inglês, por exemplo... Obviamente, o aluno precisa já ter um nível mais alto para poder acompanhar as aulas, senão ele vai ficar perdido, né, dentro de sala de aula. Sim. Então, se esse aluno tem um inglês mais básico, é possível que a escola indique outras matérias que não essas que exigem um inglês mais avançado. Uma dúvida aqui, Andréia, que acho que até as pessoas também podem estar se perguntando, né? O aluno que terminou já o 3º ano, ele pode ir em janeiro? Ele pode sim, tá? O bacana desse programa é que nós temos 3 durações possíveis, tá? Então a gente tem o programa de 1 mês, que é esse que eu já comentei, que o aluno embarca no início de janeiro e volta no final do mês de janeiro. Tem o programa de 2 meses, onde o aluno fica janeiro e fevereiro. E para esse programa, basta a escola aqui no Brasil aceitar que o aluno, de repente, perca algumas aulas aqui. Então, depende muito da data que voltam as aulas no Brasil. Muitas vezes as aulas voltam depois do carnaval. Então, por exemplo, esse ano o carnaval foi no final de fevereiro. Nós tivemos alunos que fizeram 2 meses. Então, a escola aqui no Brasil falou, não, tudo bem, você vai perder aí, de repente, uma semana de aula, mas depois você faz um trabalhinho e você retoma, né? Então, 2 meses
a gente precisaria apenas da aprovação da escola aqui no Brasil. E também tem o programa de 3 meses, que é janeiro, fevereiro e março. E nesse caso, sim, é mais difícil um aluno que está estudando, né, conseguir a aprovação da escola, mas geralmente quem faz esse programa de 3 meses são alunos já formados, né? Então, esse aluno que se formou em dezembro, e em alguns casos ele se formou, mas ainda não sabe o que quer fazer na faculdade, então ele pode fazer esse programa para se descobrir profissionalmente, já que ele poderá fazer várias matérias diferentes, né? Ou ele já está matriculado na faculdade, mas as aulas só começam em abril, por exemplo. Acontece bastante aulas começando em abril de faculdade, né? E só que eu já falo inglês, então para mim não compensa fazer somente um curso de inglês. Então ele pode sim fazer o Teen Experience de 3 meses, tá? Então 1, 2 ou 3 meses para esse aluno já formado, ele pode fazer sim. Isso é bem legal, porque assim, às vezes o aluno ele terminou o 3º ano, aí quer dar um tempinho, né? Só vai começar a faculdade no 2º semestre, né? Então fica esse intervalo, e aí isso é bem interessante, até para ele poder descobrir, né? Não, vai ser realmente medicina. Ah, não, eu quero ir para economia, né? Isso é bem legal. Exato. Exatamente, então eles se descobrem muitas vezes, né, e tem alunos que voltam falando, poxa, amei anatomia, é isso mesmo, eu quero fazer medicina, e outros falam, nossa, não é nada do que eu imaginava, então que bacana poder fazer um test drive antes e não descobrir isso durante a faculdade, né, então isso assim, o high school já proporciona isso. Para quem quer o programa em uma curta duração, a gente tem aí o Teen Experience, né, então é bem legal, sim, uma ótima opção de programa até mesmo para os já formados. Né? Então, a gente falou de alguns benefícios, né, do programa. Então, o primeiro deles é essa flexibilidade na questão das matérias. Então, diferente de outros programas de férias onde o aluno vai estudar inglês com marketing ou liderança, então são programas mais fechadinhos, né? No Teen Experience da 3W é possível essa personalização. Então, mesmo que eu viaje com um amigo, eu não vou fazer o mesmo programa que ele, porque eu vou ter uma grade curricular e meu amigo terá outra. Então, essa flexibilização aí é bem bacana e é a possibilidade de estudar várias matérias diferentes, né? E o segundo ponto que eu acho bem bacana é o fato de estudar numa high school americana com 90% de alunos nativos. Né? Então, diferente de outros programas de férias onde o aluno ou sai daqui com um grupo de brasileiros, ou chegando lá, mesmo que não seja com um grupo de brasileiros, a escola em si é somente para alunos intercambistas, ele acaba convivendo um pouco idioma, né? Exatamente. Então ele acaba convivendo pouco com nativos. Não que não seja um programa fantástico, mas aqui é um outro perfil. Então, para o aluno que quer realmente essa imersão na cultura americana, quer fazer amizade com americanos, conviver com americanos, mesmo que num curto período de tempo, o Teen Experience da 3W proporciona isso, né? Essa imersão com personalização da grade curricular. Né? E todas as escolas da 3W são preparatórias para a universidade. Então, até mesmo para esse aluno que, de repente, pensa em fazer universidade nos Estados Unidos depois, até mesmo o programa de curta duração já funciona como um test drive, porque essa preparação, ele vai poder ter um gostinho da preparação para a universidade americana. Né, existem vários programas de férias que são de pre-college, né, que são preparações para entrar na universidade. Então, as nossas escolas são todas preparatórias e funciona também dessa maneira. Então, ele é um programa bem versátil, né, dá para a gente oferecer para diversos tipos de aluno. O que eu acho mais importante é que o aluno esteja alinhado com a proposta do programa, que é um programa mais acadêmico. Né? Então, é um programa realmente que vai exigir que o aluno estude mais, que ele vai ter lição, ele vai ter projetos. Então, o aluno precisa querer tudo isso, né? Mas ele é um programa que tem que empenhar. Exatamente, né? Então, poxa, mas eu só queria estudar inglês e fazer atividades. A CI tem várias opções incríveis, né, em relação a isso. Então, é por isso que tem tantas opções no mercado. Cada um é um, então dá para escolher aí o que for melhor. Né? Isso mesmo, Eu sempre converso, né, muito com os estudantes, porque às vezes eles vêm com uma ideia e com um programa lá que eles querem ir, que eles viram porque o amigo foi legal, mas você vê que ele tem um perfil para esse daqui, né, esse aqui vai ser melhor para ele.
Sim. Então, eu acho bem legal, e principalmente esse contato e explicar as possibilidades de cada um, né? Explicar como funciona, justo para ele poder conhecer, porque às vezes ele nem conhecia, né, dessa possibilidade. Então, eu acho super interessante, super interessante. É uma opção diferente, né? A gente sabe que tem muitos programas de férias, mas é um programa que ele tem tomado forma recentemente, principalmente desse ano para cá. Então, esse ano, em janeiro, a gente teve um sucesso muito grande no nosso programa, a gente teve um número maior do que todos os outros anos. E eu acho que principalmente porque os adolescentes hoje, muitos já falam inglês e outros realmente já vêm com um objetivo bem definido, né? Então, é isso que eu não quero somente estudar inglês. Então, acho que é uma opção fantástica para quem pensa nisso, né? E o adolescente que faz o programa de curta duração, ele entra na rotina normal da escola. Então, é como eu comentei, não se trata somente de curso, né? De escolher matérias, mas ele também vai poder praticar os esportes, vai fazer parte dos clubes, do teatro, da dança, da música que ele quiser, o trabalho comunitário e todos os passeios, excursões e atividades no final de semana. Então, tudo isso está incluso também, né? Ele é um programa bem completo, ele engloba tudo, né? Então, essa parte de passeios, a parte do estudo do inglês, ela também acontece no nosso programa. Sim, sim, sério. Eu sou suspeita, porque eu amo, nossa, quando eu vi, né, a primeira vez, assim, a apresentação do programa, eu fiquei encantada. Não, é realmente bem legal, ele é um programa completo, né? E obviamente que já inclui acomodação. Então, até falando dessa parte, né, de acomodação, nós temos, na verdade, 5 escolas que oferecem o Teen Experience da 3W, tá? 2 delas são boarding schools e outras 3 casa de família. Então, para quem não viu a live de segunda-feira, vou explicar rapidamente a diferença das acomodações, tá? Então, casa de família, como funciona? Né? O aluno tem um quarto, no programa Teen Experience o quarto pode ser compartilhado, tá? Porque ele está numa curta duração, então ele pode compartilhar o quarto ali, sempre com alguém do mesmo sexo, né? E a família é responsável por levar e buscar o aluno todos os dias na escola. Então, na casa de família, ele tem um convívio maior com a cultura americana, participa ali do dia a dia deles, vê como é que é a cultura de perto, que tem muitas diferenças pequenininhas, mas que fazem toda a diferença ali no dia a dia. Então, é muito bacana você vivenciar isso, né? E as outras 2 escolas, que são boarding schools, que eu comentei, a acomodação são em dormitórios, né? E nessas 2 são casas próximas da escola. Então, o aluno, ele caminha até a escola, dá mais ou menos 5 a 10 minutos, né? Uma delas até fornece uma van para os alunos, mas eles acabam indo a pé mesmo para a escola. Então, são dormitórios onde todos moram juntos. E aí é bem bacana porque ele também divide quarto e ele convive com vários adolescentes de outras nacionalidades que também estão ali por um período curto ou não, ou estão fazendo colegial completo, um semestre, um ano. Então é bem bacana essa troca cultural que os dormitórios proporcionam, né? Então essas são as 2 opções de acomodação e sempre inclui todas as refeições, café, almoço e jantar em todos os casos. Tá? E aí, falando das escolas que a gente trabalha, né? Falando aí rapidamente quais são elas, né? Nós temos 3 escolas na Califórnia, que são as 3 escolas que oferecem casa de família. Califórnia, né? Todo mundo ama Califórnia. A gente adora, né? Eu sou suspeita também, porque eu também sou fã da Califórnia. Então, nós temos 3 opções na Califórnia e as 3 são casa de família, tá? Então, a primeira delas é a escola que se chama Bradshaw, que ela fica na cidade de Sacramento, que é capital do estado da Califórnia. Tá? Então, por conta disso, ela é uma cidade grande, por ser capital, mas ela não é gigante, ela tem mais ou menos aí 500 mil habitantes, então gigante em comparação a Los Angeles, né, Nova York, que são cidades realmente muito grandes, ela é uma cidade menor, né? E isso é muito bacana num programa mesmo de high school, de curta ou longa duração, porque proporciona uma segurança maior para o aluno. Então, ele tem essa liberdade de ir e vir, é uma cidade menor, mas tem tudo o que ele precisa por ser a capital. Então, shopping, lojas, restaurantes, mercado, boliche, cinema, tem tudo ali por perto. E é uma cidade muito legal, com uma riqueza cultural muito grande. E ela está 1h30 de São Francisco, né? Então os alunos acabam sempre no final de semana, com supervisão de adultos, obviamente, indo para São Francisco.
A Bradshaw, ela é uma escola um pouco maior, ela tem mais ou menos 1.100 alunos, e assim, de todas as escolas que nós trabalhamos, ela tem um perfil mais família. Então, para o aluno que quer esse perfil família, bem acolhedor, bem caloroso, é o perfil da escola, né? Como eu falei, tem perfis e perfis, então tem escolas que têm um perfil mais independente. A Bradshaw é uma escola bem família, assim, então até mesmo o diretor, ele veio para o Brasil em março, no início de março, e ele fala, né, o brasileiro gosta de famílias mais dinâmicas, famílias que fazem bastante passeio, atividade no final de semana, né, famílias que são realmente calorosas, então ele acaba separando essas casas de família para os brasileiros. Então, a Bradshaw, primeira opção aí da Califórnia. Tá? Segunda opção, a escola na cidade de Fresno. O nome da escola também é Fresno, né? E aí é uma cidade menor, uma cidade menor e uma escola menor também, né? Então, é indicado para alunos que queiram aí uma experiência bem americana, né? Vivenciar a cultura americana bem de perto, por ser uma cidade menor, perto do Yosemite Park. Então, para alunos que gostam de atividades ao ar livre, ou até mesmo querem ver neve, a escola providencia um programa, aliás, um passeio para esquiar e fazer snowboard. Então, ela é uma escola que tem um perfil menor, né? Para um adolescente que gosta mesmo desse perfil de cidade pequena e quer uma experiência tipicamente americana. E a terceira opção na Califórnia é a Star Prep. A Star Prep é uma escola que fica no centro de Los Angeles. Tá? Então ela, na verdade, fica ali do lado de Beverly Hills, no bairro de Culver City, e ela está dentro do campus da West Los Angeles College. Então ela está dentro do campus desse college aí, dessa universidade, dentro do prédio de Belas Artes. Então o estudante pode usufruir de toda a infraestrutura do campus. Então tudo que está dentro da universidade, o aluno pode usufruir também. Então é legal para esse aluno que já quer ter essa experiência de estudar dentro de uma universidade, ver como é que é, e uma cidade gigante aí, Los Angeles, que tem milhares de atrações, né? Então, quero cidade grande, a Star Prep é bem bacana, né? O detalhe da Star Prep é que ela é focada em artes, tá? Então, todas aquelas matérias diferentes que a gente comentou, todas as matérias da Star Prep são voltadas para arte. Então, cinema, dança, até mesmo design de games, música, teatro. Então, realmente, são todas as matérias voltadas para essa área. Eu recomendo a Star Prep para alunos que queiram, de repente, seguir carreira artística, né? Então, as outras matérias, ela não oferece... ela não oferece tantas outras matérias como engenharia, anatomia, por exemplo, nem mesmo os esportes, basquete, por exemplo, ela não oferece esse tipo de esporte mais convencional. Ela oferece esgrima, por exemplo, então são até mesmo esportes diferentes. Tá? Então é uma escola mais... diferentona, sim, né? Diferentona, assim, realmente eu recomendo para quem queira seguir carreira artística ou para quem realmente gosta, né, quer essa experiência de artes. Então é uma escola assim que ela é muito renomada até mesmo. Quando a gente tem procura da Star Prep, muitas vezes a gente tem procura diretamente da escola, porque ela é conhecida no ramo de artes. Então já a procura, eu quero estudar na Star Prep. Tá? Então, essas são as 3 escolas da Califórnia queridinha aí do brasileiro. Né? E as outras 2 que eu comentei que são as boarding schools, uma delas fica perto de Chicago, é a escola Marquette, né? Ela fica, na verdade, na cidade de Michigan City, no estado de Indiana. Ele faz fronteira com o estado de Illinois, que é onde fica Chicago. Então, a Marquette está aí mais ou menos 1 hora de distância de Chicago. Então, também, os alunos acabam indo todo final de semana para lá. Chicago é incrível, tem muita coisa para fazer. Amo Chicago, quando fui para lá eu me apaixonei. Então, também ali uma cidade menor, mas perto de um grande centro, né? E o bacana da Marquette... Como eu falei, ela está na cidade de Michigan City, às margens do Lake Michigan, né? Então, ali na região dos lagos. Então, 5 minutos, eles chegam na praia do Lake Michigan. Então, é uma praia mesmo, é de lago, né? De água doce, mas é praia. Então, quando a gente vê até as fotos da época do verão, né? É com cadeirinha, com guarda-sol, normal, né? É claro que o programa acaba acontecendo em janeiro, então ele tem um outro propósito. E eles sempre vão esquiar, fazer snowboard,
snowboard, patinar no gelo, tem várias estações de esqui ali por perto, então tem muita coisa ali na região para oferecer. Mas o bacana é que a cidade, né, aliás, a escola, ela é localizada numa parte da cidade que tem tudo a 5 minutos a pé. Então, o cinema, os restaurantes, sorveteria, tem zoológico, tem parque, então tem muita coisa para o adolescente fazer, até mesmo por conta própria, né? Porque é mais seguro, é uma cidade menor, então ele consegue se locomover facilmente. E é uma boarding school, como eu comentei, são casas na rua de trás da escola, e o adolescente caminha até as aulas. Tá? E a quinta e última opção é a Hilton Head, que fica na Carolina do Sul. Essa escola é uma das mais procuradas, até agora em janeiro foi a mais procurada. E por quê? Ela fica na praia. Então, ela está na Carolina do Sul, 4 horas de carro mais ou menos de Orlando. Então, ela tem um clima muito parecido com Flórida, é um clima mais ameno, né? E a acomodação, as casas fica a 50 metros da praia. Praticamente, você pisou para fora ali, você está na areia, né? Então, a localização dela é incrível, né? Então, também são dormitórios. Todas as casas têm piscina, então é um dormitório bem confortável, né? E a escola, ela, além de tudo, além da parte de matérias, dos esportes convencionais, ela tem como opcional uma escolinha de futebol e de vôlei, onde os alunos podem praticar todos os dias, né? Então, essa escolinha tem um custo extra, se o aluno quiser fazer, porque é um opcional, mas a gente tem muitos que fazem, principalmente o futebol, e aí são 2 horas por dia, de manhã, de segunda a sexta. Então, ó, é puxado, mas para quem ama o esporte, ele vai se apaixonar. Então, além de tudo, né, a escola ainda proporciona isso para quem quer futebol e vôlei, que são 2 esportes muito procurados no Brasil, vale super a pena, né? A escola estava vendo também uma academia, né, essa escolinha de basquete. Então, eles vieram para cá no início de fevereiro também, e eles estavam vendo essa academia de basquete, acabou ficando em stand-by por conta de pandemia e tudo mais, mas vamos torcer os dedos, né, para quem sabe em janeiro já ter essa academia de basquete, que é um programa também super procurado, né? E um outro diferencial da Hilton Head é que tem um brasileiro que trabalha lá. Na verdade, ele mora em uma das casas, o Rodrigo, ele é de Santos, aqui em São Paulo, e ele é professor de espanhol na escola, ele é o técnico da escolinha de futebol e ele mora em uma das casas. Então, assim, traz uma segurança a mais para os alunos e para os pais saber que tem um brasileiro lá. É claro que ele fala inglês somente com todos eles, mas se precisar no momento de aperto, né, dá para falar o português, alguém da minha cultura, né, alguém que fala o mesmo idioma que eu. Então, traz um conforto e uma segurança a mais, né? E obviamente, nós da 3W, nós da CI, estamos sempre em contato com os alunos durante todo o programa para dar suporte em tudo que precisar, né? Então, essas são as 5 escolas, como vocês podem ver, são perfis diferentes de escolas, né? A gente tem escola grande, escola pequena, em cidade grande, cidade menor, para atender aí a todos os perfis de alunos. Sim, isso adorei todas. Se pudesse, eu ia para todas. Mas eu acredito que eu iria escolher, tipo, essa da Carolina do Sul, porque... ou não, da Califórnia também. E agora? É difícil. É difícil mesmo. Porque eu gosto muito de sol, né? Eu gosto. Imagina, Rondônia, o calorzinho aqui é 30 graus na sombra. Então, eu gosto muito de sol, de verão, enfim. Então, eu fico nesses 2 lugares. Assim, entre uma ou outra. De fato, aqui vai ter assim, o clima mais friozão, na verdade, é a Marquette, que é perto de Chicago, porque janeiro é inverno e é um inverno mais rigoroso. Então, é bacana para o adolescente que quer essa experiência de inverno, né? Aqui no Brasil a gente não vê neve, a gente não tem como esquiar, patinar no gelo. Então, para o adolescente que quer essa experiência especificamente, ele vai amar a Marquette. Todas as outras terão um clima um pouco mais ameno, porque Califórnia é um pouco mais quente mesmo, e a Carolina do Sul, né, vai ser ali esse clima de Flórida.
Flórida. Então é muito parecido, eles mesmos falam que assim, a última vez que nevou na Carolina do Sul faz 15 anos e foi um pouquinho assim. Então realmente não tem esse frio tão rigoroso. É um inverno parecido com o daqui de São Paulo, eles falam, né? Então não é um inverno super frio, né? É um inverno mais ali durante o dia fica uns 18, 20 graus, que pra gente aqui de São Paulo é ok. Aí Rondônia eu acho que não, né? Mas aqui em São Paulo a gente está acostumado com esse friozinho, né? E, então é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, mas esse é o Team Experience da 3W. Eu queria fazer uma pergunta até, já que na outra live a gente comentou sobre o visto. Eu queria falar que visto que é utilizado, né, para fazer esse programa. É o mesmo visto, tá? É o visto de estudante por conta da carga horária. Então, a carga horária ela é intensiva, precisa tirar o visto de estudante. O que é bom porque... Esqueci de falar uma coisa super importante. Aquele aluno que ainda não sabe se quer ficar o semestre inteiro, o ano inteiro, ele pode fechar somente um mês desse Team Experience, e se durante esse mês, no meio de janeiro, ele falar, poxa, tô amando, eu queria ficar mais, ele pode. Então ele estende e fica um semestre inteiro, né? E aí ele já tá com visto certinho, a documentação já certinha. Já tá com visto. É só ficar. É só ficar. Isso que é bem legal, porque também não tem prazo, por exemplo, não é vai tirar o visto de estudante, vai valer só para aquele mês, né? Isso é bem legal também, porque daí é uma única vez que a pessoa vai fazer visto, né? Não vai, faz o visto de turista e depois tem que vir lá fazer o visto de estudante. Exato, então esse visto, né, para esse programa ele vai ter validade de 6 meses, então não tem problema, o aluno pode ficar até o final do semestre, no caso, final de maio, né, ele fica o semestre inteiro, então vale muito a pena para esse perfil de adolescente que tem o sonho de fazer o high school, mas ainda não sabe se consegue, então ele vai sem pressão, né, poxa, eu quero voltar, realmente um mês deu para mim, ele volta, se ele quiser ficar mais, basta fazer o pagamento da diferença, né, para o semestre e só ficar. E, então a gente teve esse ano alunos que fizeram isso, que eles acabaram indo sem a intenção, na verdade alguns até, de estender, mas amaram o programa e acabaram ficando. Então existe sim essa possibilidade e por conta disso o visto é o de estudante. E o processo, Andréia, porque para fazer o high school tem todo o application, né, e tudo mais. E para esse, tem essa etapa também ou não? Tem essa etapa, é um pouco diferente, mas a gente precisa de algumas etapas, por exemplo, em relação a notas, em relação ao nível de inglês, para a escola saber o perfil desse aluno, né? Então ela já vai saber de antemão qual é esse aluno que vai estudar por um mês, até para ela se organizar em relação às matérias, né? Então é diferente de outros programas onde geralmente tem assim uma página só de formulário, né? Aqui a gente precisa de mais documentação, até mesmo a questão de vacinação é importante. Porque nos Estados Unidos é lei, né? Todos os alunos matriculados em escolas precisam estar com todas as vacinas em dia. Até mesmo o americano não se matricula em escolas sem vacinas. Então, isso vale também para os nossos alunos, seja para um mês, um semestre ou um ano. Então, é uma questão de segurança para eles. Os nossos alunos, mesmo para o programa de curta duração, têm que fazer essa parte de vacinação, comprovar que está tudo certinho, né? Então, existe uma documentação a ser preenchida, sim. Mas é bem tranquilo, né? A gente dá todo o suporte. Então é importante fazer essa parte, né? Sim, legal. Acho que deu para pegar bem, assim, para as pessoas entenderem bem como que funciona, sim, né? E qual a proposta do programa também. Exatamente. Bom, não sei se vai ter algum... Acho que a gente falou tudo. Né? Falei bastante. Não parei de falar. Mas eu acho que a gente cobriu todos os tópicos, né? Ele é um programa incrível, então se vocês tiverem aí mais interesse, qualquer dúvida sobre esse ou outros programas, a Cássia com certeza está aí à disposição para sanar todas as dúvidas e eu também, né? Nós trabalhamos muito em parceria, então precisando falar mais detalhes sobre alguma escola, sobre o programa, eu também fico à disposição para bater um papo de repente online depois, por Skype, né? A gente fica em contato. E se surgirem dúvidas depois chamada, né? Isso, porque aí a gente fala em detalhes, poxa, eu gostei da escola da Carolina do Sul. Aí a gente mostra os vídeos, mostra as fotos, né? Quais são as possíveis matérias. Certinho, né? Tudo bem mastigadinho mesmo, né? Para poder fazer a escolha da escola direitinho.
certo, certo. Tá bom? Bom, é isso. Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, né, em poder estar doando o seu tempo aí. E vamos fazer mais, porque eu estou à disposição. Vamos, Tá? vamos. A gente tá É, A gente pode fazer sobre determinada escola, a gente está com algumas escolas com valor bem bacana, então a gente pode de repente marcar lives somente da escola. Então aí vamos aproveitar esse tempo que estamos mais em casa, né, para adquirir sim. conhecimento e planejar, né, o nosso intercâmbio, porque dá para continuar planejando, né? E conhecer as possibilidades. Eu acho muito bacana, eu estou batendo muito em cima disso, das pessoas conhecerem as possibilidades, as oportunidades que tem. Porque às vezes a gente não fica sabendo mesmo, né? Eu lembro assim que antes, quando eu era novinha, pode não parecer, hoje eu até tô de teen aqui, mas eu não sou tão novinha assim. E da minha época eu lembro que eu pouco se conhecia sobre isso, sabe? Ah, eu sabia de estudar fora e tudo mais, tinha assim, de morar, mas era uma coisa assim, sabe, muito distante, ainda mais pra gente aqui, que eu costumo falar que a gente é do interior, né? Então, porque assim, às vezes para alguma coisa que aí na região sudeste, sul, né, super já tranquila, todo mundo sabe, aqui ainda não, né? Então eu tô todo mundo, tipo, eu paro, falo de todos os programas, converso, falo, cara, você sabia que tem isso? Tem como fazer isso? Tem aula de robótica, sabe? Eu sou impressionada e falo muito dessas oportunidades, das opções que a gente tem, sabe? Que eu acho, Sim. é isso aí, a informação, né, de qualidade vai Exato, não melhorar é tudo. um sonho distante. O intercâmbio é possível para todo mundo, né? Eu acho que é bem bacana assim a gente falar sobre todas as possibilidades e pesquisar, né, sobre tudo, para poder chegar no melhor programa para você, né? Então, acho bem bacana tudo isso. Tá Bom, bom. muito Muito obrigada, obrigada. Andréia.